Oi, people! Eu sou a Fabi e hoje a gente vai conversar sobre os contos completos de Tolstói. Bom, recentemente a Tatiana Feltrin, que é a dona de um canal que eu sigo há muito tempo, eu costumo dizer que ela é minha musa inspiradora, ela lançou, uma espécie de desafio em que ela leria, se eu não me engano, mensalmente, 5 contos de Tolstói. Ela tá lendo os livrinhos de um box da Kozak Naif, que é um box lindo, que vem esses livrinhos super lindos. Esse é o primeiro volume, são 3 volumes. E apesar de se chamar os contos completos, ele não contém todos os contos especificamente. O tradutor já nos conta aqui no começo do livro que, na verdade, alguns contos foram deixados de fora. Primeiro porque considerá-los contos seria algo meio errôneo, porque muitos deles são considerados por muitos como novelas, e outros por estarem inacabados. Então entraram aqui os que são realmente considerados contos, e lá no canal da Tati, ela tá lendo 5 contos ao mês. Mas como eu tô com muita leitura acumulada, eu tô super enrolada ultimamente, eu resolvi ler somente 3 contos, inclusive eu já os li, e eu queria conversar com você sobre eles. Mas antes eu queria explicar para vocês quais são as minhas intenções em relação a esse box. São as mesmas que a da Tati, dei uma de copiona aqui, mas é porque na verdade ela convidou não só os seus seguidores, mas também outros booktubers a fazer esse mesmo processo de ler os contos. E eu vou dizer a vocês que eu tô assim, apaixonada e simplesmente feliz comigo mesma por ter resolvido seguir o conselho da Tati e ler os contos de Tolstói. Pra quem não sabe, o cara que traduziu esses contos aqui, ele também traduziu Guerra e Paz. Ele é o tradutor, vamos pôr, oficial, assim, de Tolstói. E a tradução dele é muito minuciosa, então a gente consegue entender bem o que o Tolstói quis dizer, a gente consegue captar bastante as suas ideias. O autor não economizou nas palavras, ele tentou ser o mais fiel possível, mesmo tendo em consideração de que trata-se de um autor russo que usou sim expressões russas. Mas o melhor de tudo foi que ele conseguiu expressar exatamente a delícia que é ler Tolstói. A narrativa dele é algo incomum, algo que quem não leu deve ler. E aqui nesses contos completos, nos primeiros contos, a gente já consegue ter aquela noção do quão bom Tolstói era, porque afinal de contas ele escreveu esses livros, ele tinha apenas 26 anos, se eu não me engano. Se eu estiver enganada, eu coloco a informação certinha aqui, por aqui afora. E bom, esse livro, para quem não sabe, mais uma curiosidade, o Tolstói participou, ele esteve na Guerra da Crimeia e esses contos foram escritos durante a guerra. Não são contos sobre a guerra propriamente dita, porém a gente consegue sentir todo aquele clima pesado de uma guerra, só que ele foi suavizado pela narrativa linda e maravilhosa de Tolstói. Deixa eu ver aqui o sumário para eu contar para vocês qual é o primeiro conto. Outra curiosidade desse livro é que ele traz fotografias de um fotógrafo russo, que ele foi um dos pioneiros em fotografias coloridas. As fotografias são lindas, inclusive as da capa, da lombada, da contracapa. Tem uma pequena historinha aqui contando como ele fez, para ele conseguir as tonalidades e tal. Super interessante, as fotografias são muito lindas. Depois que eu li esse trecho, eu fiquei um tempão prestando atenção nos detalhes das fotografias. E, gente, já vale a pena ler só pela introdução. O primeiro conto é A Incursão. Ele vai falar... ele vai contar a história de um cara que está ali
simplesmente observando a guerra. Ele não é um soldado propriamente dito. Ele não tá ali participando ativamente e tal. Ele tá observando. Eu creio que ele seja um mensageiro ou alguma coisa assim. A Tati até citou o fato de ter sentido uma semelhança com aquele filme do Soldado Ryan, não me lembro o nome. E realmente nos remete a isso. Uma pessoa que é uma espécie de mensageiro que está ali como mero observador da guerra mesmo. E aqui Tolstói fala, ele escreve um conto sobre acontecimentos ali dos primórdios da guerra ali mesmo, das primeiras investidas deles ali. E ele conta a história como um mero espectador, sabe? Como se fosse um cara que está ali assistindo. E o mais legal é que a gente consegue captar essa profundidade dos sentimentos como se tivesse sido um soldado quem escreveu. Apesar de ter muita cor e muita fofura ao descrever várias coisas, principalmente o ambiente, o pôr do sol, etc e tal, a gente consegue sentir toda aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim que a guerra traz. E foi um conto lindo, eu adorei. Mas o meu preferido foi o segundo conto, que é Memórias de um Marcador de Pontos de Bilhar. Ele conta exatamente isso, as memórias de um marcador de bilhar. É um cara que tá ali vamos pôr num boteco russo, marcando os pontos das pessoas que estão ali para jogar bilhar. Bilhar, sinuca, né? Pra mim é a mesma coisa. Então, esse cara tá lá para poder marcar os pontos e, né, ele tá lá todos os dias, então ele começa a observar os frequentadores, os jogadores e tal. E as suas observações são ainda mais minuciosas quando se trata daqueles jogadores que aparecem com mais frequência. Até que ele repara em um jogador que começa a dar traços de ser um viciado em jogos. E ele passa a maior parte do tempo falando exatamente desse jogador. Ele consegue acompanhar desde a época em que a gente sente que o cara começou a jogar, né? Até ele chegar ao ponto de não ter mais nada, de perder tudo. Ele era um cara de posses, de muitos bens. O marcador aqui chegou a ir até sua casa para saber um pouco mais da vida dele, saber se há algum motivo para ele ter se tornado um jogador inveterado. E lá, chegando lá, ele descobre que o cara perdeu tudo na vida, perdeu todos os bens, ele não consegue pagar nem mesmo os empregados mais. Tudo por causa do vício no jogo. E o que mais me atraiu foi, mais uma vez, a visão maravilhosa, né, que o Tolstói tem, mesmo num assunto, mais uma vez, tão pesado. E foi lindo, foi o meu conto preferido até agora. E o terceiro, ele é A Derrubada da Floresta. É mais uma vez um personagem que... Dessa vez ele está mais ativo na guerra, mas eu não... Acho que a gente não pode dizer que ele seja um soldado mesmo. Até porque eu acho que ele está com uma patente além, né, de soldado, então a participação dele é um pouco menor. Mas esse cara, ele faz uma análise da personalidade dos soldados ali, do seu regimento. Eu não me lembro a palavra que ele usa. Mas ele faz uma análise psicológica de cada um desses soldados e não só uma análise da personalidade em si, mas também dos atos, dos porquês, sabe? E foi muito bacana, porque no fim das contas a gente acaba vendo que todas essas análises fazem sim muito sentido e a gente acaba se vendo em todas essas narrativas de cada uma das personalidades ali daqueles soldados. E foi muito bacana. Eu também gostei muito, apesar de, como eu disse, o segundo foi o meu preferido. Esse mês eu vou ler mais 3 contos. Pretendo voltar aqui na semana que vem para poder falar desses próximos 3 contos. Na verdade, eu vou tentar ler 5. Se eu conseguir, a gente vai conversar sobre esses 5. Se
Se não, vamos falar sobre mais 3. Eu não sei se esse box ainda pode ser encontrado. Eu acredito que na Amazon ainda esteja disponível. Para quem ainda não sabe, a Cosac Naif encerrou seus trabalhos, então provavelmente, infelizmente, não encontre. Mas eu vou pesquisar aqui, vou procurar para vocês. E se der, eu coloco o link de onde vocês podem comprar aqui embaixo. Aconselho a todos a ler esses contos, eles são fantásticos, lindos. E eu tenho certeza de que, independente do gênero que você goste, daquele que seja o gênero que faz o seu coração bater mais forte, com certeza você vai se envolver com a narrativa e com toda a beleza que Tolstói nos mostra, mesmo sendo de um assunto tão complicado, tão triste quanto a guerra. E hoje eu tirei o dia para fazer vídeos, vou fazer mais um daqui a pouco. Como eu disse para vocês, eu vou bombar o canal, eu demorei para voltar, mas agora eu vou voltar com força total. E a gente se vê depois. Não esqueça de dar o like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever. Compartilhe com quem você quiser, compartilhe com seus amigos ou nas suas redes sociais. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao box ou em relação a qualquer outra coisa, é só deixar aqui nos comentários. E a gente se vê. Beijos, tchau!